Olá, amigos concursandos, estamos de volta, direto aqui dos estúdios do PCI Concursos. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos tratando do direito das coisas, em especial da posse. E agora nós vamos falar então de fundamentos da posse ainda e, na sequência, entrar em alguns outros aspectos práticos do direito possessório. Muito bem. Nós precisamos aqui, né, nesse nosso slide, né, relembrar que a posse, então, é uma situação de fato protegida pelo legislador, né, até porque aparenta ser uma situação de direito efetivamente, né? Então, é uma situação de fato de ter efetivamente a coisa, mas com reflexos no direito de forma bastante precisa, né? Nós já revelamos aqui, por exemplo, a própria uso capião como um mecanismo de aquisição da propriedade, uma forma de aquisição da propriedade imóvel pelo exercício prolongado da posse. Então vejam aí o quanto é importante a gente pensar nos fundamentos da posse. É importante, caros amigos, também nós destacarmos que a posse, ela surge, né? Ela vai proteger tanto aquele possuidor que tem um título causal que deu ensejo à posse, como aquele que não tem um título, mas que passou a ter a coisa independentemente desse título. É muito importante nós revelarmos ou tentarmos entender essa situação de proteção possessória ou de posse para aquele que tem um título, que tem uma causa jurídica para o exercício dessa posse, como também entender a posse para aquele que, mesmo não tendo esse título, essa causa anterior, também merece o exercício possessório e todas as consequências próprias da posse. Muito bem, então vamos, na sequência, entender quais são essas possibilidades, né, em que nas quais há o exercício possessório com causa ou sem causa. Nós temos aqui a chamada posse formal ou ius possessionis, né? O ius possessionis ou posse formal é uma espécie de posse autônoma, vejam, chamem atenção, que não está ligada a nenhum título. Não há uma causa anterior, então, capaz de gerar essa posse. A posse, ela existe nesse caso apenas e tão somente porque há uma situação geradora desse direito de proteção possessória, independente de uma relação jurídica anterior. Vejam, por exemplo, o sujeito que se instala em um imóvel e nele se estabelece por mais de um ano e dia, né, pacificamente, sem intervenção de ninguém, né, um imóvel abandonado, por exemplo, gerando direito de proteção possessória. Tá? Então, é importante nós chamarmos atenção para essa posse autônoma, né? Essa posse autônoma que não tem nenhuma relação com o sujeito anterior. Pode, eventualmente, se tratar até de um esbulho possessório, até esbulho. O esbulhador não tem nenhuma relação com o antigo proprietário, o antigo possuidor, e se ninguém intervir, ele vai ter direito à proteção possessória contra outrem, contra terceiros e até mesmo, eventualmente, contra o verdadeiro dono ou possuidor, dependendo do tempo, né? Se passaram vários anos e se configurou a uso capião,
o esbulhador ou aquele que assumiu a posse sem nenhuma causa terá direito, né? Então, nesse caso, a posse protege até mesmo aquele que não tem nenhum título. Por outro lado, né, nós precisamos chamar a atenção, caro amigo concursando, para o chamado ius possidendi ou posse causal. Nessas situações, a posse existe, a posse se verificará a partir de um título, a partir de uma causa jurídica. Nós temos, nesses casos, uma posse conferida àqueles que são titulares de direitos reais ou de direitos pessoais, né, direitos reais e de direitos pessoais, porque a posse decorre efetivamente desse título, dessa causa. A propriedade é o exemplo mais claro, né, dessa posse chamada posse causal, porque o proprietário, ele adquire a coisa, passa a tê-la em seu patrimônio, por quê? Porque houve um negócio jurídico de aquisição desse bem, e a partir do momento que se torna proprietário, o proprietário, né, o titular da propriedade, passa a exercer posse. Mas isso acontece também em outras situações, como nós podemos verificar aqui. Nesse slide, nós podemos identificar os vários modos, as várias formas de ingresso da posse, então, no direito, né? E aí, então, nós podemos, de certa forma, entender até de modo mais preciso a posse formal e a posse causal. Então, nós vamos ter uma chamada posse real, né? Essa daqui é a decorrente da titularidade da propriedade ou de outro direito real. Então, nesse caso, caro amigo concursando, a posse existe porque a causa subjacente é um direito real. O sujeito titular do direito real tem a coisa, por força do direito real propriamente dito, da propriedade, da servidão, da superfície, do usufruto, enfim. É interessante a gente pensar no usufruto, por exemplo. O usufruto, nós temos a figura do usufrutuário e do dono do imóvel, do dono da coisa. O dono da coisa transfere ao usufrutuário o usar e o fruir, mas também há um desdobramento possessório. O usufrutuário passa a ter a posse da coisa e a chamada posse direta, né, para explorar, para usar e tirar os frutos. E o proprietário, dono da coisa, continua tendo posse também, a chamada posse indireta, não há perda da posse. Agora, o mais importante é lembrar que a posse do usufrutuário ela decorre dessa causa, do fato de existir um direito real subjacente, aí de existir o usufruto. Então, nesse caso, nós temos desdobramento possessório e a posse, então, é chamada posse real. Por quê? Porque decorrente de um direito real, ok? Muito bem. Nós temos aqui a chamada posse obrigacional, que, da mesma forma que a posse real também é uma posse causal, né? Decorre efetivamente de uma relação anterior, e dessa relação anterior, o possuidor passa efetivamente a ter a coisa por força desse acordo de vontades. O exemplo que nós trazemos aqui, ou os exemplos que nós trazemos no slide, é justamente a locação e o comodato, né? São exemplos que há algum tempo nós já estamos trabalhando aqui nos nossos encontros. Vejam que nesse caso, nessas hipóteses, a posse é causal porque há uma relação obrigacional, né, um acordo de vontades entre aquele que tem, por exemplo, a propriedade do imóvel locado e o locatário. O locatário passa a ter posse
Por que ele passa a ter posse? Porque ele exerce um dos atributos, uma das faculdades do direito de propriedade, que é o de usar a coisa mediante o pagamento de um aluguel. E ele então não é só detentor, ele é possuidor, tem a coisa, exercendo um desses atributos, e há uma causa subjacente que é efetivamente a relação obrigacional de locação. Por isso, a posse nesse caso é chamada obrigacional. Então, tanto a posse real quanto a posse obrigacional são posses causais, revelam aquilo que nós falamos anteriormente. E por fim, aqui no slide merece destaque a chamada posse fática ou posse natural. Essa posse fática ou natural, ela é assim, considerada porque a utilização do bem, a utilização concreta do bem é exercida por quem? Por aquele que tenha faticamente o bem, independentemente de qualquer relação real ou obrigacional. Então, gostaria aqui de chamar a atenção, caros amigos concursandos, que nesse caso da chamada posse natural ou posse fática, ela independe de causa. Não há uma causa anterior, não há uma causa subjacente. O possuidor exerce essa posse independentemente de relações obrigacionais ou reais com o antigo possuidor ou proprietário. Nós temos aqui o exemplo clássico da posse exercida sobre coisa abandonada. Um imóvel abandonado, totalmente descuidado, que agora está sendo possuído por outrem. Esse sujeito que adentrou no imóvel está dando a destinação que o antigo proprietário, o antigo possuidor, não estava dando, justamente por conta do abandono. O abandono revela justamente o quê? O não desejo de ter mais a coisa no patrimônio. Então o antigo proprietário simplesmente abandonou a coisa, não emprega os devidos cuidados, a coisa está se deteriorando e alguém então que necessita de moradia acabou assumindo a coisa, tendo a coisa para si e exercendo a posse, exteriorizando, então, por meio de vários comportamentos, a propriedade, como se o proprietário fosse zelando pela coisa, consertando-a, deixando o quintal limpo, o terreno limpo, exercendo moradia com a família, enfim, isso exterioriza e marca a posse, a ponto de que lá no futuro essa posse, ainda que chamada fática, natural, possa gerar a uso capião. Diga de passagem, é o exemplo clássico de posse uso capível, a posse com efeitos para a uso capião. Muito bem, então nós temos esses aspectos de posse, propriamente dito, como que essa posse ela pode acontecer, sejam com causa ou sem causa, e assim nós entendemos bem a origem da posse propriamente dita e os seus fundamentos. Em breve nos veremos para continuar tratando um pouquinho mais sobre a posse, os seus desdobramentos, as suas espécies. Até lá, bons estudos e continuem firmes nessa maratona, caro concursando. Um abraço.